Irmãos, eu tenho aqui uma mensagem para pregar também, mas eu creio que tem momento que nós temos que cantar para desentalar. Eu estou meio entalado. Quem está entalado aí, né, de emoção? Eu queria convidar um Ministério de Louvor para a gente cantar um louvor aqui de gratidão a Deus. Pode ser aquele bem conhecido, te agradeço por tudo que tem feito e tal, e nós vamos estar cantando esse louvor a Deus aí, amém? Vem cá o Ministério de Louvor. Melhor vocês correrem, que senão eu vou começar a cantar, hein? Aí o pessoal vai passar mal aqui, amém? Dá boas-vindas a todos que nos visitam nessa noite, que Deus abençoe. A irmã que veio de tão longe, né? Que acompanha sempre, hoje está aqui, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos aproveitar esse gancho, como dizem, aproveitar essa oportunidade. Quando eu costumo celebrar um casamento, eu costumo dizer que todo mundo está casando, está renovando as alianças, né? E hoje eu creio que é um dia da gente agradecer bênçãos, agradecer milagres e tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E que o Senhor venha estar abençoando a vida do Danilo, toda a sua família. Vamos cantar esse louvor, te agradeço, em nome de Jesus. Depois eu vou pedir para o irmão Paulo Sérgio estar orando pela pregação da palavra, por favor. Aleluia, Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Aleluia, Senhor. Nesse momento, Senhor, queremos te entregar mais uma vez, Senhor, a oportunidade que temos de estar na tua casa para celebrar o teu santo nome. Tudo que nós já vimos aqui nessa noite, Senhor, que cada um possa refletir em tudo aquilo que foi falado, que foi dito, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de milagres, continua fazendo milagres extraordinários em nossas vidas. E agora, nesse momento, Senhor, quero entregar o teu servo pastor, que vai estar trazendo a ministração da palavra do Senhor para os nossos corações, e que tudo que ele vier falar aqui, Senhor, nessa noite, seja tudo vindo dos altos céus para os nossos corações, e que ao acabar, Senhor, esse culto aqui, almas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. E nós entregamos tudo no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode dar um aplauso de louvor a Deus? Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Deus abençoe. Vamos agora estar meditando na palavra de Deus. Tem o tema que Deus colocou no meu coração. Vai colocar aí. Vamos ser breves aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Lucas capítulo 17, o texto, do 11 ao 19. Bom, eu vou falar aqui, daqui a pouco eles vão colocar aí. O tema é um tema bem simples, né? Tem muito a ver com o Danilo, mas é todos nós. O homem que voltou para agradecer. Fala comigo assim, um homem que voltou para agradecer. O texto está em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Os irmãos já ficaram muito tempo em pé, podem ficar sentados, mas com a alma prostrada, como dizem, né? A luz está tão boa aqui que dá para ler até sem óculos, mas eu não, vou botar aqui para não ratear. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Vai falar sobre a cura dos 10 leprosos. Diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, a pergunta aqui que nós teríamos que refletir hoje é: você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa agradecida? Irmãos, eu creio que é uma coisa que nós precisamos refletir na nossa vida. Nós somos pessoas gratas, nós somos pessoas agradecidas, porque eu tenho aprendido que onde há um ambiente de gratidão, onde tem um coração grato, tem um lugar preparado para um outro milagre. Agora, onde tem um coração amargurado, coração incrédulo, é solo fértil para o pecado, para as coisas ruins. Já viu aquela coisa do imã que atrai? Então, onde tem um coração grato, pode se preparar que mais bênçãos estão chegando. Mas onde tem um coração ingrato e amargurado, parece que é um imã para coisa ruim. E que Deus nos livre disso. E o primeiro ponto que eu queria já falar aqui com o povo de Deus, já conseguiram, né? A dor costuma unir as pessoas em oração. Se você olhar esse versículo 12 e 13, vão falar que eram 10 leprosos. Não diz a condição social,
não diz de que país eles eram, não fala. Depois a gente vai saber que tem um estrangeiro, que tem um samaritano. Mas até então, na hora da dor, na hora do problema, até em questões denominacionais de igreja, na hora do perrengue, na hora da luta, na hora da dor, o ser humano tem uma capacidade, muitas vezes, de ser solidário. A questão é quando tudo está na vida normal. Quando a vida está normal, como que nós conduzimos a nossa vida? Como que nós nos inclinamos? Então, eu queria que você pudesse imaginar 10 pessoas gritando. Obrigado, irmã Nini. Você imagina, irmãos, eu não vou fazer isso porque o horário já está um pouco avançado. Eu pensei assim, vou pegar uns 10 canelas de fogo aqui da igreja, vou chamar aqui na frente para ficar gritando. Me veio isso aí em casa, quando eu estava orando em cima do texto, eu pensei nisso. Imagine pegar 10 pessoas, porque tem um ditado que diz que a necessidade faz o sapo pular. Você imagina, porque é interessante que Jesus não viu eles, porque eles tinham que, segundo alguns comentaristas, eles tinham que guardar 100 passos de distância. E quando os leprosos chegavam, eles tinham que gritar imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem deles. Eu estou dizendo leproso, irmãos, aqui na ocasião, ele tinha que se mostrar o sacerdote que declarava que ele estava com lepra ou não. Era um grande problema daquela época. Isso aqui hoje significa o pecado para a nossa vida. Então não é que ninguém está chamando Danilo de leproso, não. Leproso somos todos nós da lepra do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então, aqui, nesse texto aqui, você imagina 10 pessoas, porque Jesus não os viu, mas eles gritaram de tal maneira que Jesus teve que olhar. E Jesus olhou, e a Bíblia vai dizer no versículo 12 e 13, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe, e gritavam dizendo, mestre, compadece de nós. É interessante que eles nem pediram, Senhor, me cura. Estava na cara. Você sabia que você chegou hoje aqui, e a oração que você precisa dizer é só, Senhor, se compadece de mim, porque eu não estou vendo, mas Ele sabe o que cada um precisa aqui nessa noite. Eles nem disseram, Senhor, me cura da lepra. Não foi preciso, porque Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus olhando, eles só falaram, Senhor, se compadece de nós. E o Senhor liberou ali aquela palavra, né? Aquela palavra de milagre para a vida deles. Irmãos, eu queria que você pudesse entender que o Senhor não mudou. Hoje é domingo de Pentecoste. Jesus falou assim, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Entenda bem, Jesus morreu, ressuscitou dos mortos. Se Jesus estivesse aqui até hoje, o culto de Jerusalém, essa hora ia ser uma bênção, e nós íamos chupar dedo, porque a glória de Deus ia estar só lá. Mas no plano da sabedoria de Deus, Jesus subiu aos céus, e Ele enviou o Espírito Santo, que não está limitado a um corpo humano. O Espírito Santo habita no meio da igreja, de norte a sul, de leste a oeste, é Japão, é China, todos os países, a presença de Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, nós lemos um texto de 1 Coríntios 16, ali do 7 a 9, que Paulo diz assim, vou comemorar, vou ficar a Páscoa em Éfeso, porque agora não precisa ir mais a Jerusalém, porque agora o Espírito Santo está em todo lugar, onde tem 2 ou 3 reunidos, onde tem a igreja do Senhor, o Espírito Santo está presente, e Jesus é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, primeira coisa, que a dor costuma unir as pessoas, mas eu queria que nós pudéssemos entender uma coisa. Tem um ditado que diz, ou a gente aprende com a nossa dor, ou com a dor do outro, mas tem uma maneira melhor de se aprender, com a palavra de Deus. Quando a gente aprende com a graça de Deus, com a sabedoria da palavra de Deus, não há necessidade da gente ter que sofrer. Alguém que a gente chama sofrer, a gente é levado a orar, é levado a clamar, é levado a amar as pessoas, é levado a fazer a obra de Deus, orar a Deus. Irmãos, oração não é para quem não tem o que fazer. Quarta-feira é reunião de oração. A quarta-feira não é para quem não tem o que fazer. A oração é para quem crê. A oração é para quem crê que tem um Deus no céu. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém, meu irmão? Então buscar a Deus, você ter experiências de milagres extraordinários, de provisão, de bênção de Deus. Eles clamaram a Jesus, mas que louvado seja Deus que sem lepra, sem problema algum, vim para dizer: Senhor, eu vim aqui para te dizer que eu te amo. Eu vim aqui para dizer que eu não estou precisando de nada. Eu vim aqui para dizer que eu te amo, como foi pregado semana passada. Amém, igreja? Segundo, o Senhor Jesus abençoa eles com a cura. Versículo 14 e 16. E ele fala assim: ide mostrar ao sacerdote. Jesus ali, ele não tinha ido para a cruz, ele estava obedecendo a lei. E a lei cerimonial, a pessoa quando ficava curada, ele tinha que ter um parecer do sacerdote. E o sacerdote queria colocá-lo de volta na sociedade. E uma coisa que é interessante, irmãos, que o texto diz assim, ó, do 14 ao 16. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, você vê que eles obedeceram. Igual o Naamã, Eliseu. O general de guerra chegou para ele e ele nem olhou para a cara do guerreiro. Mandou o servo, disse: fala com ele para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Obedecer. Obedecer uma instrução. Obedecer uma pequena instrução. Você obedecer de se arrepender. Obedecer de crer na morte de Cristo na cruz do Calvário. Um pequeno gesto de obediência vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. Quem está ligado aí, diga amém. Então o Senhor Jesus abençoou. E a Bíblia diz: aconteceu que indo eles foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus, em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradeceu, e esse era samaritano. Irmãos, eu acredito que nós precisamos realmente aprender a agradecer. Eu tenho filhos, eu lembro, irmãos, que eu nunca esqueci disso, que você não precisa ensinar os teus filhos a pedirem nada, você tem que ensinar teus filhos a agradecer. Eu lembro que um dia eu soltei os dois lá numa loja, lá não sei qual é, falei assim: pode pegar o brinquedo que quiser. Naquele dia a gente estava bem, não sei se era 13º, o que era. Cada um pegou um carrinho desse tamanho, saiu esfregando lá na loja, de uma loja lá, e que tirasse o pé da frente, senão a gente passava por cima. Ensinar a pedir, a gente não precisa ensinar a pedir. Pedir é natural, mas ensinar a agradecer. E eu queria que nós pudéssemos hoje, meu irmão, hoje é um dia de gratidão a Deus. O Danilo veio para agradecer a Deus, e nós estamos juntos aqui para agradecer a Deus. Estamos aí chegando na metade do ano. Agradeça a Deus. O que Deus tem feito pela tua vida aí? O que Deus tem feito pela sua família? Agradeça a Deus, louve a Deus. Tire esse tempo para se prostrar diante do Senhor, adorar realmente o Senhor. Interessante, irmãos, que olha agora o texto como é que vai prosseguir. O terceiro ponto, a gente está caminhando para o fim. O Senhor Jesus pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Irmãos, isso me chama muita atenção, porque há um descontentamento do Senhor. Jesus não esconde o descontentamento dele. Ele curou 10 clamaram, era para ter um coral de 10 pessoas cantando, mas só veio, fala comigo assim: 10 orando, 1 adorando, 9 ingratos. É pesado, mas é verdade. É Jesus que está dizendo. Não foram 10 os curados. E Jesus falou: onde estão os outros 9? Muitas vezes essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. Se a gente tiver humildade para reconhecer que eu muitas vezes faço parte desse grupo dos 9. Mas hoje eu quero dizer para o Senhor: me ajuda a te adorar. Porque os outros eles obedeceram, irmãos.
Você já viu que funcionário bom não é aquele que só faz o que o patrão manda? Funcionário bom é aquele que faz algo além. E adorador é aquele que vai fazer algo além. Hoje nós estamos fazendo um pouquinho além. Além do ponteiro do relógio. Nós estamos fazendo algo além. Fazer algo além para agradar a Deus, para buscar a Deus. E o Senhor, Ele mostra isso bem claro para nós. Diga comigo assim: precisamos aprender a ser gratos. Irmãos, coloca isso no teu coração. Onde tem um lugar que tem gratidão, louvor, é solo fértil para Deus derramar mais bênçãos. O lugar que está cheio de amargura, murmuração e reclamação é um solo fértil para o pecado. E Deus quer corrigir linguagem de crente hoje aqui. Você sabia que você, quando vai para um outro país, você tem que falar uma língua do outro país. Nós hoje somos do reino de Deus. Nós temos que aprender a falar a língua do reino de Deus. E a língua do reino de Deus é glória, é aleluia e outras coisas mais. Para louvor e glória e engrandecimento do Senhor. Amém, igreja? Coloca isso no teu coração. Quarto, o homem ingrato recebe uma bênção adicional. A salvação. Interessante que os 9 foram curados da lepra. Eles foram para o sacerdote, encontraram o sacerdote falou: ó, está 0 quilômetro, pode voltar para casa, pode voltar para o trabalho, pode voltar para a tua vida real. Esse que chegou atrasado lá para o sacerdote, ele deve ter, ou talvez nem foi, ele era samaritano, talvez o sacerdote nem queria olhar para a cara dele. Ele recebeu a salvação. A Bíblia diz assim, olha o que está escrito aqui, no versículo 19. O versículo 17 em diante. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele recebeu uma bênção adicional. Ele não foi só curado de lepra, ele recebeu a salvação. E eu queria que vocês, meus irmãos, nós sempre lembrássemos que a coisa mais importante da nossa vida é a salvação da nossa alma. A coisa mais importante é a nossa vida eterna. Se você já aceitou a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você já tem a vida eterna. A Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu, quando comecei a namorar minha esposa, eu pensava que todo mundo era filho de Deus. E com muito respeito, eu aprendi que não. Todos nós somos uma grande coisa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, o que é extraordinário, amém? Mas para se tornar filho de Deus, é através de Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse é o maior título que alguém pode ter na vida. Eu não sei qual o título que você está correndo atrás, mas o maior título que alguém pode ter nessa vida é o título de filho de Deus. Amém? Eu queria convidar aqui o Ministério do Louvor para chegar para cá. O Jocha pode estar tocando baixinho. E eu queria estar concluindo. Como que está a nossa vida de gratidão a Deus? Avalia hoje. Hoje é um dia da gente avaliar. Eu creio que hoje a maior pregação hoje aqui, né? Lógico, toda a programação foi linda. Eu parabenizo e louvo a Deus pela vida da igreja, pelo carinho e o amor que tem comigo, pastor Leandro, pastor Elias, que não pôde estar aqui hoje, pastor Renan está ali também, não sei se tem um outro pastor aí também, mas eu quero dizer que nós precisamos ter um coração grato diante de Deus. Amém, igreja? Como que está o seu QG? Eu li um comentário bíblico, pastor Leandro. Consciente de gratidão. Como que está o nosso consciente de gratidão? O versículo 11, e aqui eu vou concluir. É o começo, é o primeiro versículo do texto. Coloca o versículo 11, por favor. Esse texto aqui me chama muita atenção.
versículo 11 desse texto. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Irmão, Jesus, ele estava indo para a cruz. Jesus estava indo para ser crucificado. Mas é interessante que ele passou no lugar certo, na hora certa, no momento exato, para fazer uma obra ali, para salvar uma vida. Assim como os bombeiros ali, né? Eu fico imaginando que as pessoas que olhavam para aqueles 10 leprosos falavam assim: sem chance. Né, Danilo? Sem chance. Porém, quando o Senhor quer, quando aprove a Deus a entrar, intervir no natural e Ele fazer o sobrenatural, Ele faz, irmãos. Ele não mudou. Mas eu queria que você pudesse entender hoje, toda vez que você vestir uma roupa, toda vez que você estiver debaixo de um teto, toda vez que você tomar um banho quente, toda vez que você comer um prato de comida, toda vez que você tomar um café, um biscoito, daqui a pouco quem gosta vai comer um cachorro quente refrigerante. É privilégio, é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus. Mas eu queria que você soubesse uma coisa: qualquer milagre desse, Jesus poderia ter ficado lá em cima, mas para poder salvar a gente, livrar a gente do inferno, da condenação eterna, Ele teve que vir. Ele pessoalmente, Ele que era eterno e é eterno, Ele não nasceu há 2000 anos, Ele encarnou, Ele veio no ventre de uma mulher chamada Maria, escolhida por Deus, e ali Ele nasceu, se tornou um ser humano. Aos 30 anos, que era a idade de um sacerdote, Ele começou o ministério dele, 3 anos e pouco, 3 anos e pouco, fazendo vários milagres, maravilhas, curas, multiplicação de pães, de vinho, ressuscitando mortos. Mas Ele sempre de olho na cruz, Ele sempre de olho na salvação. Eu quero te convidar para ficar em pé nesse momento. Talvez você hoje está dizendo assim: Senhor, pastor, eu preciso de um milagre. Pastor, eu preciso que ore por isso, nós vamos orar. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse que Jesus passou por Samaria. Ele passou ali naquela estrada, Ele passa aqui nessa noite. Mas o maior milagre que Ele quer fazer, e Ele continua a caminhada dele para Jerusalém, Ele continua a caminhada dele até a cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Aqueles 9 foram curados. Quantas pessoas receberam um carro, uma casa, um casamento, uma bênção? Glória a Deus. Mas há uma bênção sobre bênção. Há uma bênção que é Deus te tirar do mundo, te colocar no céu, te tirar do inferno, colocar dentro do céu, tirar o teu nome da perdição, colocar no livro da vida. A pergunta é: você já tem isso? Jesus já é o teu Senhor, teu Salvador? Se alegre. O mais, meu irmão, a Bíblia diz, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Tudo se tornou pequeno a partir do momento que Jesus veio. Amém? Pode desligar essa luz aí. Vamos cantar um louvor, uma adoração a Deus. Você veio nesse culto. Glória a Deus pela vida do Danilo. Glória a Deus pela vida da sua família. Glória a Deus hoje pelo dia dos pastores. Mas eu quero encerrar. Eu sei, Serginho, talvez tu pensou em outro louvor, mas eu quero encerrar dando um tributo de louvor e adoração ao Espírito Santo, dia de Pentecoste. Aquele louvor que a gente cantou pela manhã. Irmãos, tudo que eu fizer aqui, se não tiver o Espírito Santo de Deus, nada resolve. Aqui vai ser um lugar natural. Se você for em outro lugar aí, vai ter lugares que vão ter
ambientes mais bonitos, vão ter palestrantes que vão falar muito mais bonito, vão ter instrumentistas mais profissionais. Mas você está numa igreja, você está na casa do Pai, você está na casa de oração do Senhor. E aqui nós somos guiados, dirigidos pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus preparou tudo aqui nessa noite para exaltar o nome do Senhor. Ele preparou esse culto aqui para dizer que te ama. Ele preparou esse culto para dizer: sai desse grupo dos 9 e volta, vem adorar. O Senhor quer mudar a história hoje aqui. O Senhor quer mudar a história hoje aqui. Quem sabe você veio para cá achando que tinha problema, e você falou: meu Deus, Danilo, que história de vida, que testemunho que eu estou passando, Danilo, não é nada do que isso comparado com o que você está passando. Que Deus te abençoe, Danilo, que Deus te fortaleça nos procedimentos que você vai enfrentar pela frente. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus subiu aos céus, mas Ele enviou o Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez para melhorar: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A igreja não é nada sem o Espírito Santo. Eu queria que você começasse a fazer um espontâneo aí. Dedilha aí, começa a fazer um espontâneo aí para o Espírito Santo. Quem livrou o Danilo? Eita glória! Começa a dizer palavras bonitas de amor para o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo tem andado na tua vida. O Espírito Santo tem que te dar sabedoria. O Espírito Santo tem te consolado. O Espírito Santo tem enviado uma palavra. Sem Ele nós não somos nada. O Espírito que faz a obra, Ele que mantém homem de Deus de pé, Ele que mantém mulher de Deus em pé, Ele que sustenta o teu chamado, Ele que te prospera, Ele que te confia coisa nas tuas mãos. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Oh glória! Antes de subir ao céu, o Senhor falou assim: ficai em Jerusalém e esperar que o Espírito Santo há de vir. Dia de Pentecostes, um vento forte soprou, entrou e encheu a casa. Cumpriu-se a promessa, a espera acabou, o vento soprou, Santo sobre a igreja, sopra o Espírito Santo sobre o Brasil, derrama o fogo sobre nós, sopra sobre
Espírito Santo sobre o Brasil. Derrama o fogo sobre nós, sopra sobre mim, Espírito. Glória a Deus. Antes de subir ao céu, o Senhor falou assim: ficai em Jerusalém e esperar o Espírito Santo há de vir. De Pentecostes, um vento forte soprou, entrou e encheu a casa. Cumpriu-se a promessa, a espera acabou, o vento soprou, o fogo de Deus naquele lugar. Sopra Espírito Santo sobre a igreja. Sopra Espírito Santo sobre o Brasil. Derrama o fogo sobre nós, sopra sobre mim, Espírito. Sopra Espírito Santo sobre a igreja. Sopra Espírito Santo sobre o Brasil. Derrama o fogo sobre nós, sopra sobre mim, Espírito. Aleluia, Senhor. Venha com teu fogo sobre cada um de nós nessa noite, Deus. Sopra o fogo do Espírito, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, sobre o Brasil, Deus. Sopra Espírito, sopra, sopra Espírito, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito, sopra, 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 sopra. Aleluia. Dê um aplauso, louvor a Deus. Aleluia. Vamos orar. Irmã Sônia, esposa do irmão Antônio, vai vir aqui orar. Irmãos, eu quero fazer 2 convites aqui para a gente orar. 2 convites.
esse lado meu aqui que tem esse gasofilácio, você quer hoje agradecer a Deus bênçãos, e você quer ter uma vida mais cheia do Espírito Santo, agradecer e ter um renovo do Espírito Santo de Deus, é aqui. Quem está ligado, diga amém. Agradecer e que Deus venha cumprir o ministério, o chamado dele na tua vida espiritual, profissional, familiar. Aqui é o teu lugar, meu irmão, minha irmã. Agora você que está visitando hoje a casa do Senhor, e você, mais do que uma bênção, um milagre, você quer a salvação, vem aqui, desse lado aqui. Sai do seu lugar e venha para cá. A irmã Sônia vai começar a orar. E nisso, ela orando, você pode sair do seu lugar e você venha. Aqui, você vai ser dizendo que você está entregando a sua vida para Jesus. Ok? Aqui, desse lado. O lado de cá, agradecer. Irmã Sônia, pode começar a orar. Querido Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado com cada um de nós. Pai, hoje é culto de louvor e gratidão a Ti, Pai. Eu quero Te agradecer neste momento, Pai, pelo fôlego de vida de cada um irmão aqui presente. Eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo andar de cada um na Tua presença, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero Te colocar nas Tuas mãos agora, Senhor. Ó Deus, como o hino que foi cantado, ó Pai. E agora nós Te clamamos que o sopro do Espírito Santo comece a passear nesse lugar. Ó Deus querido, Deus amado, que o povo venha sentir, Senhor Deus, a Tua presença. Aqueles que ainda não sentiram que o Senhor está nesse lugar, Senhor, que o Senhor entra agora e toca e abraça, Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, eu Te coloco diante de Ti aquele que precisa essa noite de um milagre, aquele que precisa de uma transformação, Senhor, aquele que precisa, Senhor Deus, de algo, Senhor Jesus, ainda maior, mas aquele precisa de voltar para Ti, ó Pai. Aquele que precisa reconhecer que é pecador, Senhor, e possa fazer parte dessa família aqui presente, Pai. Eu quero Te colocar diante de Ti, Pai, todos aqueles que chegaram aqui à frente, Pai, que essa noite, Pai, venha receber o Teu abraço, Senhor. O Teu abraço, Senhor, que é forte. O Teu abraço que cura. O Teu abraço que liberta. O Teu abraço que transforma casais, ó Pai. Muda, Senhor Deus, casamento, ó Pai. Labanda subia xeranaia. Ah, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, o Consolador, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse grande milagre que é o Danilo. E tem outros grandes milagres aqui, Senhor Deus querido, Deus amado. Outros milagres, Pai, aqui, Senhor Deus, que vão ir acontecer, Jesus. Deus querido, Deus amado, eu quero Te colocar agora os lares que estão vendo essa live, Pai. Mas eu Te peço, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor entre em cada casa, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Eu quero Te colocar diante de Ti cada uma casa que está assistindo o culto agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor entra lá, porque o Senhor não precisa, a porta está fechada. Que o Senhor tenha tranca, Senhor, e o Senhor entra lá e passeia naquele lugar. Passeia naquela casa, Senhor. Ó Deus querido, se há algum enfermo, ó Pai, que o Senhor levanta, Senhor, como o Senhor levantou o Danilo, ó Pai. Ali, Senhor Deus, do fôlego da morte, Pai. E Danilo hoje é vida. Vida para pregar a Tua palavra, falar do Teu grande amor, falar o que o Senhor fez na vida dele e de muitos outros aqui que são milagres, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso.
E eu quero te colocar diante de ti toda a palavra que foi lida e explicada, todo o ensino que aqui foram cantado. Eu quero te colocar cada ministério em tuas mãos. Eu quero te colocar cada uma profissão aqui em tuas mãos. Como teu filho já falou no início, Pai, se alguém aqui precisa de uma porta de emprego, Pai, tu é poderoso para dar um toque no celular e falar assim: você ainda quer trabalhar, você ainda quer um emprego, Pai, e o emprego chegar na casa do teu filho, ó Pai. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, eu quero te colocar a nação brasileira em tuas mãos. Eu quero neste momento, Pai, clamar o teu sangue, que a nossa nação seja nação de adoradores, Pai, porque o Senhor tem promessa na nação brasileira, promessa de um grande avivamento, mas que o avivamento venha começar de dentro da nossa casa. O avivamento vem começar de dentro da nossa família, Pai, para te glorificar e te adorar o teu nome, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por aqueles que estão ali na frente, ó Pai, grato a Ti, Pai, pelo milagre. Obrigado por aqueles que estão aqui voltando para Ti, te aceitando como Senhor e Salvador. Mas obrigado também por aqueles corações, ó Pai, ferido, que essa noite o Senhor vem estar curando, Pai, vem estar sarando, porque o Senhor é o Deus da cura, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pastor. Eu sou grata a Ti pelo pastor Zé Carlos. Eu sou grata a Ti pelo pastor Leandro. Eu sou grata a Ti pelo pastor Elise e por os demais pastores. Sou grata a Ti, Senhor Deus, pelo pastor Renan, Pai. Muito obrigado, Senhor. Entregamos a família de cada um deles em Tuas mãos essa noite, Pai. Ó Deus amado, Deus todo-poderoso, e assim já oramos grato. Profetizamos no Teu nome, Pai, que hoje é o dia da Teu milagre, hoje é o dia da Tua vitória. Basta Tu crer e acreditar que o Senhor Jesus está aqui ao nosso meio, onde nós não vemos, mas quando nós começamos a clamar o nome dEle, a conexão muda, o ambiente muda, e Jesus está aqui, o ambiente desse lugar é Jesus de Nazaré, aquele que ressuscitou, mas Ele está vivo aqui entre nós. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, e sou grato pela presença dEle aqui neste lugar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado por cada criança. Eu quero ser grato por aqueles bebês que estão no ventre de cada sua mãe. Ó Deus querido, que seja missionário e pastores na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus. E assim já oramos grato em o nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou convidar aqui o Danilo, né, com sua namorada. Vou convidar o pastor Renan a fazer essa oração final de gratidão e a bênção final. Os irmãos podem voltar para o lugar, por favor. Vamos fazer essa oração final aqui. Pastor Renan também, creio que é amigo também. Se quiser subir ou ficar aí, é contigo, né? Aí você que sabe da tua estrutura aí. O pastor Renan vai fazer uma oração e depois com a bênção final. Vamos orar. Pai, a gente te agradece, Senhor, por tudo que foi falado, tudo que foi cantado, pregado aqui, por todas as homenagens, pela vida dos pastores. Senhor, tem segurado a mão firme desses homens que se colocaram à disposição de servir a Tua casa, colocaram a sua família, ó Pai, em disposição a servir a Tua casa, sacrificaram noites de sono, muitas das vezes, sacrificaram seus dias, muitas das vezes com um filho, com a esposa doente, tem que estar aqui na Tua casa para servir, e a igreja tem recompensado os pastores por isso. Nós te agradecemos por esse vínculo maravilhoso, Senhor. Mas agora nós queremos agradecer em especial pela vida do Danilo, Pai. É excepcional, Senhor. A maior pregação do mundo é a vida desse menino. É muito bom estar ao lado dele. É muito bom poder ouvir sair da boca dele louvores e glórias ao Teu nome. É muito bom poder ouvir da boca dele gratidão e não chateação, não murmuração. Porque isso prega muito para mim, Senhor. Prega muito para a minha vida.
A vida do Danilo, sem falar, me ensina demais, Pai. E eu te agradeço, porque cada um de nós pode experimentar um pouco disso. Obrigado por nos permitir experimentar, apertar a mão, abraçar um milagre real, um milagre concreto, um milagre físico, Senhor. Quantos milagres, quantas histórias nós já vimos, quantas pessoas nós já conhecemos, quantas pessoas estivemos juntos, Senhor. E essa é mais uma história, mais um milagre físico, natural, aqui na nossa frente, demonstrando o teu poder, a tua força, a tua grandeza, e que o teu Espírito Santo possa conduzir a vida desse milagre maravilhoso, desse amigo maravilhoso, desse irmão que o Senhor me deu. Que o teu Espírito Santo possa encher o coração dele da tua palavra, de desejo pela tua presença, e que a tua presença se faça real na vida dele por onde ele caminhar. Por onde ele for, Senhor, que ele possa ser a representação da tua presença, que ele possa ser a representação da realidade de quem o Senhor é. Muito obrigado, obrigado pela vida de cada um que se dispôs, pela vida dos bombeiros, dos médicos, pela vida dos familiares, das igrejas que se entregaram em oração, que clamaram em todo momento, que gritaram, que choraram, que foram à frente do hospital, fizeram um círculo de oração, que estiveram batalhando pela vida do Danilo. E ele é uma resposta. Assim como Pedro saindo daquela cadeia, ele é uma resposta de oração. E nós te agradecemos, Pai, por poder presenciar e experimentar isso. A resposta do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abre sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a igreja na face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, passa aqui do lado ali, tem